Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. Neste vídeo abordarei sobre o nosso importante e fundamental processo de tomada de consciência, que ocorre essencialmente através de algumas etapas. Deste modo, primeiramente precisaremos levar em consideração o mecanismo de funcionamento da ação e a sua respectiva elaboração de conceitos, tendo como base para isso, sobretudo, a existência de uma continuidade entre os nossos reflexos propriamente ditos e a nossa intrínseca capacidade de inteligência refletida. A tomada de consciência é um processo progressivo e, assim sendo, não ocorre de uma hora para outra, através da clarificação de alguns meros aspectos pré-concebidos em nosso mental, mas inicia-se desde os nossos primeiros anos de vida, passo a passo, enquanto construímos as bases solidificadas para uma compreensão mais ampla da nossa realidade, também conhecida como inteligência refletiva. No princípio, como tábulas rasas, partimos de uma situação de absoluta indiferenciação, na qual, enquanto sujeitos, precisaremos invariavelmente, ao longo da nossa evolução, assimilar os objetos ao nosso redor e, igualmente, acomodá-los sob a forma de novos conhecimentos. À medida que acontece a constante assimilação desses objetos, ocorre também uma transformação em nós. Com a modificação dos nossos esquemas de ação, agora cada vez mais complexos, conforme acomodamos e agregamos novas informações ao nosso repertório. Então, ao passo que ganhamos consciência no aspecto conceitual, há uma espécie de reconstrução daquilo que interiorizamos, mediante as nossas ações sob a forma de pensamento, exigindo, consequentemente, uma organização que, na prática, ocorre desde a nossa fase sensório-motora, onde elaboramos as primeiras coordenações e as relações de ordem entre as nossas ações. Acrescidos a essas adaptações ou hábitos que paulatinamente vamos adquirindo, podemos incluir também os reflexos envolvidos em reações circulares primárias caracterizadas por esquemas simples, descobertos ao acaso e circunscritos em nosso próprio corpo. Contudo, com a coordenação gradual desses esquemas simplificados, ocorre uma nova compreensão de mundo, com um novo patamar de entendimento, que apesar da existência de uma suposta consciência, neste ponto ainda resume-se apenas em atos. Isso devido justamente à diferenciação entre os esquemas meios e os esquemas fins acontecer, somente um pouco mais adiante. Quando atingimos, no entanto, esta capacidade de discernimento entre os meios e os fins, passamos a conseguir analisar com maior eficiência os resultados de nossas ações, utilizando e selecionando a partir disso os meios mais adequados para alcançarmos os nossos objetivos. E neste ponto, finalmente podemos dizer que estamos conscientes. Porém, como absolutamente nada é estático, ao longo de nossas experiências, esses esquemas são constantemente reagrupados de formas distintas. Essa mobilidade justamente permite-nos, por assim dizer, um constante enriquecimento destes que, a seu turno, tornam-se cada vez mais refinados, capazes de solucionar novos desafios e de finalmente coordenar novos meios, utilizando para isso apenas a evocação de combinações mentais. Como consequência destes processos, obtemos algo muito valioso e que nos confere um diferencial bastante precioso, a incrível capacidade que temos de pensar antes de agir. E você, já conhecia todas as etapas envolvidas no processo de tomada de consciência? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br. Muito obrigada e até o próximo vídeo.